Bom, então muito boa noite a todos vocês aí presentes. Sejam bem-vindos à nossa nova aula aqui da semana do curso de cuidador de vocês, tá? A turma aí 20 CDD 04 de São José do Rio Preto. O professor Bruno está aqui em Franca, dando essa aulinha para vocês aí, tá? E hoje a aula vai ser uma aula também super legal, vocês vão gostar muito, beleza? Lembrando sempre, pessoal, o formulário, não esqueçam o formulário, hein? O formulário é de extrema importância para que vocês possam ter a presença da semana. A presença e também a atividade avaliativa aí. Por mais que vocês vão rever essa aula na volta às aulas presenciais, mas está valendo aí para que vocês possam manter contato com nós da escola, tá? Porque senão vocês vão acabar desanimando aí, a gente não quer isso de forma alguma, a gente quer formar bons profissionais, beleza? Muito bem, então façam o formulário aí, depois da aula eu vou mandar o link lá no grupo de vocês, tá? Não deixe de fazer. Vamos ver como é que vai ser a reunião do Dória amanhã, né? Porque amanhã parece que ele vai dar um anúncio aí sobre as escolas, não sei o que vai virar muito bem não. Mas vamos torcer aí para ver qual que é uma boa notícia que ele possa dar para a gente. Claro, né? Sempre aí com bastante segurança, bastante cautela na volta às aulas. Vamos ver o que ele vai falar a respeito da educação no estado de São Paulo. Tá? Então a gente está ansioso aí, aguardando essa decisão dele. Beleza? Muito bem. Então o pessoal que está participando aqui com a gente está... o Anderson é um aluno meu de Franca, tá? Ele está assistindo a aula aqui, porque a mesma aula que eu estou dando aqui agora eu vou dar amanhã. Tá? O mesmo conteúdo. Beleza? Tá a Juscelia, a Rosângela, a Silvia e a Alinete. Tá? Aí de Rio Preto assistindo a nossa aulinha. Muito bem, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, por favor, toque na tela, vai nos 3 pontinhos, bate papo, manda uma mensagem para mim aí que eu assisto aqui e que eu falo para vocês, respondo a dúvida de vocês. Beleza? Bora lá, vamos começar. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês hoje. Hoje o assunto vai falar um pouquinho sobre lei. Né? Todo mundo adora lei aí. Lei é uma delícia. Tá? O Brasil só é feito de lei, mas a maioria não é respeitada, tá? Então a gente está sabendo disso, a gente mora num país chamado Brasil e que as leis não funcionam para todos, infelizmente, tá? Pode ser uma crítica um pouco chata, mas é a realidade. Então a gente tem que entender que realmente isso é uma coisa que acontece muito, tá bom? Capítulo 7 do livro de vocês, Profissão de Cuidador, esse livro aqui, ó, para quem não tem o livro, tá aqui, ó, essa senhorinha bonitinha que tá aqui, tá? Profissão de Cuidador, não sei se está aparecendo para vocês aí ou se está invertido, tá? Porque eu estou usando a câmera aqui do celular. Mas esse livro aqui no capítulo 7 vai falar sobre legislação sobre idosos. Tá? Vamos falar primeiro da legislação para os idosos aí, que é uma área maior aí, né, na parte dos cuidados de alguém, os cuidadores de idosos, então precisa saber um pouco mais de legislação sobre idoso. Então vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema hoje, tá bom? Só para lembrar, semana passada, vocês, né, viram aí sobre relacionamento interpessoal. Eu expliquei para vocês um pouquinho sobre a relação entre as pessoas, as dificuldades que existem e tudo mais, tá? O cuidador e a equipe de saúde, como é que é essa relação interpessoal entre a pessoa que está cuidando e a equipe multidisciplinar, que tem ali o médico, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, tá? Como é que eles vão ter essa relação aí de convívio, né, esse relacionamento mesmo de pessoas. E o cuidador e a família. O que o cuidador tem que expor para a família, qual que é a postura desse cuidador para a família. Tudo isso vocês viram semana passada. O que a gente vai estar vendo agora nessa aula de hoje? Eu vou falar sobre o Estatuto do Idoso. Tá? Muito importante aí. O que mais? A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Vocês vão ver isso. E também o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos. Tá? De Direito dos Idosos, aí, o CNDI. Então vocês vão ver que existe muita lei que, né, acolhe aí essa parte dos idosos em si, beleza? Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o que é lei, tá? Vocês sabem o que significa essa palavra? Lei. Todo mundo fala lei tal, ó, tá na lei, porque não respeitou a lei, certo? Lei, gente, né, se eu pegar e resumir, é isso daqui, ó. São regras estabelecidas, tá bom? Nós seguimos regras no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, são regras estabelecidas por quem? Pelo governo. Tá? O nosso governo para controlar tudo que é de comportamento, tudo que é de ação dentro da nossa sociedade, dentro de uma corporação, uma empresa, por exemplo, tá? As regras da empresa, que são as leis da empresa, do Estado. Cada estado da nossa federação tem as suas leis específicas, cada município, né, do nosso país tem as suas leis específicas. Então, são regras estabelecidas. A gente tem leis de âmbito federal, que é uma lei que rege o país inteiro. Tem a lei estadual, que é uma lei que rege o estado inteiro, tá, da federação. E a lei municipal, que é a lei que rege dentro do município.
Então, por exemplo, nós temos aqui em Franca leis que em Rio Preto não vai ter. Rio Preto tem lei que em Franca não vai ter. Mas nós temos uma lei que no estado de São Paulo todo mundo tem que respeitar. Tá? Então tem lei que no estado de São Paulo existe que lá no Mato Grosso do Sul não tem, por exemplo. Então nós temos aí uma série de regras estabelecidas. Tá? E quem não cumpre as leis sofre sanções se elas não forem obedecidas. Né? No caso eu falei aqui, se elas não forem levadas a sério, pode haver sanções aí, né? Penalidades, vocês vão estar vendo isso. Beleza? Então, quem faz as leis? Quem faz as leis são os legisladores. Tá? São pessoas aí que desenvolvem leis. Eles fazem as leis e o poder legislativo do nosso país vai lá e aprova essas leis. Tá? No caso lá, a Câmara dos Deputados, lá, os senadores. Então, é o poder legislativo, certo? E quem bota em prática é o presidente. Então, o presidente assina. Se ele falar, não, essa lei aqui não é legal, não quero, ele vai lá e sanciona. Então, quer dizer, ele veta, né? Ele veta essa lei. Então, ele não deixa essa lei acontecer. Se ele achar que é legal, não, essa lei aqui é bacana, então ele vai lá e sanciona e pronto, já virou lei. Então, nós temos aí uma série de leis no nosso país. Vou estar passando rapidinho aqui alguns exemplos de leis mais importantes que temos no país. Tá? A primeira é a Constituição Federal. Já ouviram falar da Constituição Federal? Que o Supremo Tribunal Federal rege, tá? Os guardiões da Constituição estão ali, o Poder Judiciário ali. Tá? Então, nesse caso, a Constituição Federal é a base para a regência de todas as outras leis. Todas as leis que nós temos, elas têm que ter um âmbito constitucional. Tem que ser constitucional. Senão vai ser inconstitucional. Então, é uma lei que realmente não está servindo muito para muita coisa. Então, a lei tem que estar de acordo com a Constituição Federal. E quem guarda isso é o Supremo Tribunal Federal, que é a autoridade máxima aí da Constituição no país. Tá? Depois da Constituição Federal, aí sim ramificaram várias leis aí. Então, as mais conhecidas, por exemplo, o Código Civil Brasileiro. Tudo que acontece na relação civil, por exemplo, casamento, que mais? Divórcio, óbito, né? Tudo isso a gente está amparado pelas leis, né? Nós como cidadãos brasileiros. Então nós temos o Código Civil Brasileiro, tá? Que tem que ser posto aí em prática. Então, por exemplo, se eu cometo um delito, tudo isso, né, crime de responsabilidade, o Código Civil Brasileiro está ali para, né, arcar com essas leis. Nós temos o Código Penal, por exemplo, que aí rege toda a parte penal, né, de crime, homicídio, tudo isso, tá? Que é o Código Penal Brasileiro, que é a questão lá dos julgamentos. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Quem assistiu o programa lá do Celso Russomano sabe muito bem. Então, o consumidor, ele tem lá as leis que garantem, né, para ele boas aí práticas. Então, o consumidor não pode ser lesado. Então, tem o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor também tem direito ali a uma defesa. Então, tudo tem que estar dentro do código. Para você abrir um comércio hoje, tem que estar dentro do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Nós temos aí o Código de Trânsito Brasileiro, que rege toda a parte do trânsito em si, certo? As regras de trânsito, multa, tudo isso. Tá? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei aí, né, sobre a agressão das mulheres, que é uma lei muito respeitada. Né? Então, nesse caso aí, existiu um caso, né, da Maria da Penha. Essa Maria da Penha realmente ela é uma senhora hoje, mas ela foi aí espancada, né, pelo marido e tal, e ela, né, pelo caso dela, acabou virando uma lei. Então, essa questão aí de tratar pessoas que batem em mulheres, tudo isso. Tá? Nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho. Aqui envolve toda a parte de legislação trabalhista. Eu falei para vocês isso também, tá? Da CLT, do contrato, quando eu falei lá dos tipos de contratação. Então dá para ver que nós temos várias leis importantes, tudo derivadas lá da Constituição. Tá? Todas essas leis, elas têm que ter um âmbito constitucional, tem que estar de acordo com a Constituição Federal, certo? Então aí para vocês terem um exemplo sobre as leis mais importantes do Brasil. Tá? E o que é um estatuto? Certo? Um estatuto é um conjunto de leis que regula questões específicas de pessoas pertencentes a uma sociedade. Então, por exemplo, nós temos aí as crianças, é um grupo, né? É uma parte específica da sociedade. Nós temos os idosos, é uma parte específica da sociedade. Então, nós temos os estatutos, tá? Que são leis voltadas a essas questões específicas. Então, por exemplo, nós temos o Código Civil Brasileiro. Muito bem, eu falei para vocês. Dentro do Código Civil Brasileiro, nós temos aí como se fosse um braço voltado para um estatuto, o Estatuto do Idoso, certo? Nesse caso, regras específicas para os idosos. Então, muita gente fala assim, por que o idoso tem garantia de certas coisas, tem prioridade de certas coisas? Porque o Estatuto do Idoso garante isso para eles. Assim como nós temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Que eu vou falar isso na próxima aula. Então, nós temos uma série de estatutos aí que regem categorias diferentes, cada um com as suas questões
específicas dentro de uma mesma sociedade, tá? Então, para vocês terem uma noção aí de como que funciona essa questão aí de lei e estatuto, beleza? Lei rege, né, todas as regras. Estatuto são regras para uma parte específica aí da sociedade, beleza? Muito bem. Uma coisa importante que vocês têm que saber é o seguinte, o cuidador sempre tem que conhecer os direitos do paciente, tá? Então, ó, o cuidador deve conhecer os direitos do paciente para quê? Para atuar com responsabilidade e respeito. Eu falei isso para vocês. Caso o cuidador, né, agrida um idoso, agrida uma criança, ele está simplesmente desrespeitando a lei. E isso vai ter o quê? Vai ter um processo em cima, né? Vai ser penalizado. Olha só, assegurando que todas as normas sejam cumpridas, pois agindo conforme as diretrizes estabelecidas, o cuidador também está se protegendo. Então, se eu cumpro certinho as regras, as leis, né, que o Estatuto do Idoso, por exemplo, vai estar garantindo, eu também estou me protegendo, porque eu estou fazendo certo, eu estou caminhando de acordo com a lei. Tá? Então, tem toda essa questão aí, toda essa parte que a gente tem que entender. Vocês, cuidadores, futuros cuidadores, cuidadoras, têm que entender. Deve agir de acordo com os direitos do paciente, porque ele tem direito, vocês vão ver, tá? Nessa aula aqui. Nossa, falei muito, né? Essa introdução foi um pouco rápida, mas eu precisei, né? Porque a aula é um pouco comprida hoje, eu preciso dar uma corridinha com ela, beleza? Mas depois vocês vão ter o link do vídeo aí, pode ir pausando, pode ir anotando, tá? Com mais calma, beleza? Olha só, lá em 1997, tá? Eu tinha 11 anos nessa época. Foi aprovado aí, tá? Foi criado em 97, aprovado em 2003, tá? 6 anos depois, entrando em vigor só em 2004, a Lei 10.741/03. Pessoal, preste atenção muito bem nesse tipo de número de lei, tá? Por quê? Pode ser que um dia vocês possam fazer um concurso. E concurso que cai de lei dentro de concurso é um absurdo, hein? Então, estudem leis, certo? Então, por exemplo, pode ser que uma pergunta caia isso daí, ó. O que foi criado em 97, aprovado em 2003 e entrando em vigor em 2004? Qual lei? Vai ter umas alternativas lá, né? Vocês vão saber que é a Lei 10.741/03, tá? Essa lei foi instituída para pessoas com mais de 60 anos de idade e define medidas de proteção ao idoso e punição de quem violar. Eu estou falando do Estatuto do Idoso, tá? O Estatuto do Idoso é um conjunto de leis, tá, que define a proteção do idoso e punição para quem desrespeitar esse tipo aí, né, esses tipos de regras, tá certo? Então a Lei 10.741/03 estipula aí o Estatuto do Idoso. Idoso hoje é considerado acima de 60 anos. 60 anos ou mais, tá? Então quem tem 60 anos ou mais já é considerado idoso no Brasil e eles estão amparados ao Estatuto do Idoso, certo? Então eles têm aí um conjunto de regras específicas para eles, tá? Não é um estatuto, então são regras específicas para eles, tá? É composto por 7 títulos com 118 artigos. É difícil entender porque, assim, as leis, as regras, né, os códigos, os estatutos são muito longos. Então, apenas resumir aqui para vocês. No livro de vocês, fala de todos eles, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que no livro de vocês tem uma tabela, ó, que vai falar de todos eles. Eu meio que resumi. Então, cada tabelinha aqui, ó, essa azul, essa verde, essa azul, essa verde, eu coloquei como se fosse isso daqui, ó, na tela de vocês. Então, são 7 títulos. Olha aí, título 1. O título 1 fala das disposições preliminares. Então, o Estatuto do Idoso, olha só o que ele dá para vocês, né? Dá para os idosos, quer dizer. Então, eu vou ler rapidinho para vocês entenderem, tá? Porque é muita coisa. Então, por exemplo, no Estatuto do Idoso, tem lá, assegurar os direitos da pessoa morta de 60 anos, preservação da saúde desse idoso, obrigação da família, comunidade, sociedade, poder público de assegurar esses direitos, tá? Idoso não sofre negligência, não poderá sofrer negligência, a punição de quem violar esses direitos, comunicar as autoridades perante maus tratos, eu até falei isso para vocês, comunicar as autoridades perante maus tratos, então vocês vão estar agindo de não acordo com a lei, tá? Então tem que comunicar. Então isso daí é um título só, tá? Dentro do Estatuto do Idoso, as disposições preliminares. Olha o título 2, dos direitos fundamentais. Então todo idoso tem direito à vida, direito à liberdade, respeito, dignidade, o idoso tem direito ao alimento, à saúde, à habitação. Professor, só o idoso, a gente não? Não, nós também temos o nosso estatuto. Tá? O adolescente, a criança, também tem o seu estatuto.
Então, os direitos são iguais para todos, mas a gente tem que registrar isso. O Estatuto do Idoso está para isso. Direito à habitação, cultura, educação, lazer, esporte. O idoso tem direito à previdência social, para ele aposentar, tá? Direito ao transporte. Então, por exemplo, pessoas acima de 60 anos não pagam transporte, certo? Então, são direitos. É igual a CLT. Lembra que eu falei dos direitos trabalhistas lá? Então, é a mesma coisa. Então, quem está dentro da CLT tem direitos específicos. O idoso, dentro do seu estatuto, também tem seus direitos específicos, certo? Olha o título 3, das medidas de proteção. Então, por exemplo, omissão da sociedade. O idoso não pode sofrer omissão da sociedade. A sociedade tem que estar amparando o idoso, tá? A família. Então, por exemplo, a família não pode abusar do idoso, certo? Ou omitir alguma coisa. Discriminação pela condição social, quando o idoso é discriminado por ele ser velho, certo? Deve receber acompanhamento psicológico. Então, o idoso tem esse direito de receber acompanhamento psicológico. Ele deve receber tratamento de saúde, tá? Não pode ser descartado. Não, o idoso não tem preferência. Não tem nada a ver, certo? Deve receber abrigo em entidade quando ele precisa, quando ele necessita. Deve receber abrigo temporário, tá? O título 3, o que fala? Eu tenho outros aí, ó. Título 4, política de atendimento. Então, existe uma fiscalização para ver se essas entidades estão atendendo os idosos de forma correta. Tá? Existem infrações administrativas perante essas entidades. Então, um lar de idoso, por exemplo, eles sofrem ali fiscalização. Se um dia vocês forem trabalhar dentro de um lar de idoso, por exemplo, um asilo, vai ter fiscalização, certo? Se for identificada alguma infração, tá, que diz respeite às leis, né, do Estatuto do Idoso, essa empresa, né, esse lar, esse asilo pode sofrer sanções aí, punições, tá? Então, olha aí, ó, existe uma apuração das irregularidades. Então, tudo isso são direitos que os idosos têm dentro do seu estatuto. Capítulo 5, aí, o título 5, do acesso à justiça. Então, por exemplo, o poder público que nós temos, né, do nosso direito constitucional, criar varas exclusivas para o idoso, para ele ter preferência. Ele tem prioridade nos processos, uma pessoa idosa tem prioridade nos processos, tá? Para adiantar mais rapidamente. Atendimento prioritário, vocês podem ver caixa de supermercado, banco, atendimento prioritário para pessoas idosas, assim como tem as gestantes, o deficiente físico, tá? Então, assistência do Ministério Público, MP é Ministério Público, tá? Em todas as instâncias, então um processo tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, várias instâncias, né? A gente sabe que o processo é muito longo no Brasil. Então, ele tem aí assistência de todas elas. Proteção judicial aos interesses do idoso. Então, tudo isso, gente, o Estatuto do Idoso garante, tá? Então, assim, é muita coisa mesmo para dar em pouco tempo. Então, só estou falando para vocês. Olha o capítulo 6, dos crimes. Discriminação perante idoso é um crime que vai ser penalizado. Deixar de prestar assistência. Se um idoso for no pronto-socorro e ser esquecido, não deixar de prestar assistência, as pessoas vão ser penalizadas, tá? Quando eu exponho ao perigo, tá? Ao perigo físico ou psíquico, certo? Abandono por entidades, tem asilo aí que abandona o idoso, deixa lá, a pessoa até morre de fome, certo? Por exemplo, cargo público pela idade, o idoso tem preferência de cargo público, concurso público, ele pode prestar, tá? É crime se eu apropriar, se eu desviar a pensão desse idoso. Então, tem muita família que quer se apropriar da pensão, quer desviar dinheiro de aposentadoria, isso é crime, tá? Negar acolhimento pelas entidades. Se um idoso estiver andando na rua aqui, ele é um sem-teto, e precisar de uma entidade, essa entidade é obrigada a acolher ele, tá? Senão ela sofre sanções, aí, punições severas, tá? Olha as disposições finais. Então, tem penas aos crimes, orçamento da Seguridade Social, então, tem uma parte do dinheiro, né, do governo que vai para os idosos, os censos demográficos, então eles também têm que ser incluídos dentro da sociedade, tá? Então a gente tem porcentagem de idoso, porcentagem de criança, tá bom? Projetos, os projetos, longos projetos que a gente tem para os idosos, né? Tem tanto projeto. Então a gente vê na UBS, no pronto-socorro, projetos específicos para os idosos. Tá vendo um monte de coisa que eu falei? No livro de vocês está tudo isso. Então, nesse caso aí, são vários fatores que o Estatuto do Idoso garante para essa sociedade, tá? Para esse grupo de pessoas, que são os idosos de 60 anos ou mais, certo? Então, resumindo aí para vocês, o Estatuto tem uma série de direitos que protegem, né, o idoso, certo? Então, é o exponente máximo da legislação. Então, o Estatuto do Idoso, quem puder ter, quem for cuidador aí, e tiver um exemplar do Estatuto do Idoso, tenha, leia, é muito importante, tá? Porque é o expoente máximo ali, é a lei máxima para os idosos.
Agora, uma coisa importante que eu sempre falo, até coloquei de vermelho aqui. Caso o cuidador ou qualquer outra pessoa, tá, testemunhar algum tipo de violação a esse estatuto, tá? Então, por exemplo, alguma coisa que não está de acordo com o estatuto, o cuidador ou a pessoa deve denunciar as autoridades, tá? Porque se ele não fizer isso, ele está omitindo, e a omissão é penalizada. Então, vamos supor, vocês estão num lar, né? Ou se não está na casa de alguém, tem alguém que espanca essa pessoa, espanca, né, o idoso. Pô, vocês têm que denunciar, tá? Porque se vocês não denunciarem, vocês estarão omitindo ali, tá? E isso, vocês vão ser responsabilizados também. Vocês estão vendo, então vocês são testemunha. Então é peça-chave aí, tá? Ah, mas eu não vou falar, eu vou ficar quieto. Se acontecer algum problema, você é penalizado, certo? Então o Estatuto do Idoso garante isso, tá bom? Então, souber de qualquer problema, denuncie, porque está violando o Estatuto do Idoso, tá? Uma dica que eu dou fundamental para vocês aí. Agora, instituído em 19 de outubro de 2006, tá? Então faz aí 14 anos, tá? Tem como objetivo garantir a atenção adequada e digna ao idoso. E segue os princípios do SUS, certo? Que vai visar o quê? Preservar a autonomia e a independência do idoso. Eu estou falando aqui da política nacional da pessoa idosa, né? Ou política nacional do idoso. Tá? Então, existe uma política nacional que também garante aí, ó, preservar a independência ao idoso, tá? Dar uma atenção digna e adequada a ele. Tá? Vou passar rapidinho aqui algumas diretrizes. Então, por exemplo, existe a promoção do envelhecimento saudável. Então, existe aí uma norma, né, uma diretriz que todo idoso tem, né, como ter um envelhecimento saudável, um acompanhamento saudável da sua velhice, tá? Do seu envelhecimento. Atenção à saúde do idoso, porque o idoso tem mais problemas de saúde. Beleza? O que mais? Estímulo às ações visando integração do idoso. Integrar o idoso, né, na participação popular, a participação de eventos, tudo isso. Tá? Então, por exemplo, o show. Tem velhinho e velhinha lá que vai lá no show lá pular. Eles têm incentivo. Eles têm, por exemplo, a entrada gratuita. Tá? Então, vocês podem ver que tem tudo isso. Implantação de serviço de atendimento domiciliar. Então, existem atendimentos que visam ir na casa para cuidar do idoso que não pode se deslocar, tá? Então, tem um atendimento referencial em unidades de saúde. Então, tem unidades de saúde aí na cidade que são referências aos idosos, tá? Que é exclusivo para o atendimento de saúde do idoso. O que mais? Tem um monte de coisa, gente. Criação de recursos para melhorar a qualidade de vida, estímulo à participação social, formação de profissionais de saúde do SUS. Então, o SUS forma profissionais de saúde exclusivos aos cuidados aos idosos. Olha que bacana, tá? Apoio ao desenvolvimento de estudo e pesquisa. Então, existe até um apoio para que o idoso também possa voltar a estudar. Quem sabe virar um pesquisador. Tem tudo isso, gente. O idoso ele não está desamparado, não. Tá? Ele tem um amparo muito grande por trás. Tá? Tem mais. Tá? Existe a caderneta de saúde do idoso. Tá? Realização de cursos de educação à distância. Existem aí cursos à distância que o idoso conecta ao celular, igual a gente está fazendo aqui agora, ó, e tem curso, tá? Exclusivo para pessoa idosa. Então são vários aí, né, ganhos que os idosos têm. O que mais? Distribuição do guia prático do cuidador. Então o cuidador, vocês aí, tem um guia prático. O SUS oferece, sabia? Criação do Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos. Por isso que eu falei que é importante saber de lei. Quem sabe um dia vocês façam até um concurso aí para cuidar de alguém. Existe, daqui a pouco vai existir, tá? Então, olha, a publicação da portaria sobre prevenção à osteoporose, que é uma doença que acomete muitos idosos. Então, tem a prevenção, é um projeto muito grande aí de prevenção à osteoporose. Internação domiciliar, quando o idoso não pode ser internado no hospital, tem como fazer uma internação domiciliar com todos os equipamentos, tá? Uso racional de medicamento. Gente, é uma série de leis que existem que vão amparar aí os idosos, tá? Então, claro que é difícil falar, né, em 40 minutos, mas eu estou só falando aquilo que está no livro para vocês entenderem que o idoso ele é amparado, tá? E se vocês virem qualquer tipo de irregularidade perante tudo isso que vocês estão vendo, vocês têm que denunciar. Tem que denunciar, tá? Porque está fugindo da lei, tá? Então a gente não pode omitir. Ah, mas no Brasil é um país que não tem lei. Tem lei. Tem que ser respeitado. Então a gente tem que exigir esse respeito, tá? Criado em 13 de maio de 2002. Aqui já faz 18 anos, tá? A finalidade é elaborar diretrizes para a formulação e a implementação daquela política que eu acabei de falar.
da Política Nacional do Idoso. A gente tem aí o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, certo? Que integra a Secretaria dos Direitos Humanos. Então está lá na pasta da Secretaria dos Direitos Humanos, certo? Tem o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Então o idoso também tem seus direitos aí garantidos, tá bom? Olha só, isso que eu falei para vocês aqui, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, tá? Ele foi responsável pela criação do Estatuto do Idoso, tá? E a equipe aí, ela sempre tem uma formação continuada de cuidadores. Então, olha só, existe uma formação continuada de cuidadores. Para vocês terem uma ideia, vocês vão acabar o curso de vocês vão ver vários outros cursos aí online que o governo disponibiliza, que o Estatuto do Idoso disponibiliza, tá? Que vão fazer vocês aperfeiçoarem no curso de vocês. É como uma faculdade e você formar e ter uma pós-graduação, tá? Uma especialização. Existe uma série de formação continuada para os cuidadores. Procuram saber na internet. Existem vários. Vocês vão acabar o curso aqui, acabou o curso, pronto. Não, vocês podem se especializar. Vocês podem melhorar. O SUS fornece isso porque o Estatuto do Idoso garante isso, tá? E olha só, o fortalecimento dos direitos do idoso. Então, o idoso ele tem direito, sim. E cada dia mais ele passa a ter mais força perante os seus direitos aí. Tá bom? Então, quem disse que esse senhorzinho aí, ó, não está amparado? Ele pode não estar amparado dentro da casa dele, mas pela lei ele está. E muito, hein? Então, se for colocar a lei em prática, esse idoso aí está muito bem, né, do que a gente mesmo. Tem coisas que a gente não tem que o idoso tem. Certo? Para vocês entenderem aí como é que funciona a questão da legislação. Então, resumindo rapidinho para vocês aí, ó, o Estatuto do Idoso são leis. Leis que impõem os direitos e medidas de proteção ao idoso e pune caso haja a violação. Tá? A Política Nacional da Pessoa Idosa são direitos sociais, que aí vai ajudar a promover o envelhecimento com qualidade, ter a atenção da saúde pelo SUS, tá bom? Então, olha o Estatuto do Idoso aí, ó. Tem lá a regra geral, a primeira, né, a mais forte. Muito bem. Aí, nesse caso, vem a Política Nacional. Promove o envelhecimento, atenção à saúde, né? O SUS tem que acolher muito bem esse idoso aí. E depois nós temos o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, tá? Que aí vai elaborar o quê? As diretrizes, os caminhos para a formação e a implementação dessa política nacional aí. Então, sempre vão ter aí leis que vão ajudar mais e mais o idoso. Não para por aí. Sempre, a cada ano ou a cada tempo, cada período, vão ter novas regras, novas leis, novos apoios. Tá? Então, nunca para. Só tem isso aqui, pronto, não tem mais nada. Não. Tá? Então, o Conselho Nacional reúne uma equipe de profissionais que vão falar assim, olha, o idoso, a partir de agora, tem direito disso. O idoso, a partir de agora, vai ter o direito daquilo. Tá? Então, entra na lei. Certo? Então, para vocês terem uma ideia de como que o idoso conseguiu um ganho muito grande aí ao longo do tempo, certo? Dentro da sua condição social. Ufa, falei muito, né? O capítulo do livro aqui é longo, tá? Então, eu tive que resumir bastante para vocês aí. Beleza? Então, a gente viu um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso. Expliquei para vocês o estatuto que o idoso tem, tá? Essa Política Nacional da Saúde à Pessoa Idosa e também o Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos, que é o CNDI, tá bom? Quem tem o livro, eu peço que dê uma lidinha aqui no capítulo 7, tá? Do livro, ó, Legislação sobre Idosos. Vão ter aqui várias outras coisas que vão falar dos idosos, tá? É importante vocês lerem isso, estudarem isso, tá? Porque um dia vocês podem fazer até uma prova para entrar em algum hospital, um lar ou concurso, e aí vai cair tudo isso daqui. Tá bom, pessoal? Semana que vem eu vou falar de outras legislações. Aí eu vou falar, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou falar do Estatuto lá que garante a proteção aos deficientes físicos, certo? Tudo isso aqui vocês vão aprender semana que vem. Beleza? Muito bem, pessoal. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Anderson, tá me ouvindo normal aí? Dá um joia. Tá, né? Sandra, tá me ouvindo normal aí? Dá um joia. Beleza. Alinete, acho que é o seu áudio que está desconectado. O pessoal tá normal me ouvindo aí. Tá? Muito bem. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, novamente, não custa nada, tá? Vocês têm formulário para responder, beleza? O Anderson não, porque o Anderson vai responder só o de amanhã que eu for enviar, porque é o da turma dele.
Viu, Anderson? Então, você só está assistindo a aula aqui, não precisa assistir a aula amanhã, mas nesse caso aí você vai responder o formulário de amanhã, tá? Que eu mando lá no grupo do 20 CDD 03 de Franca. Beleza? Mas o formulário é o mesmo. Então, nesse caso aqui, a turma de Rio Preto é a 20 CDD 04, terça-feira às 8, a aula do dia 23, que é hoje. Aula 7, legislação sobre idosos, vocês vão colocar o nome de vocês, tá bom? Coloquei meu aqui, Bruno Steffen, vocês vão colocar o de vocês. A turma 20 CDD 04, muito bem. Botão próxima. Vão abrir aí 3 perguntinhas. Respondam as perguntas, certo? Botão roxo, enviar, pronto. Chegou para mim, vocês já têm aí a garantia da presença e da avaliação, né? Atividade avaliativa da semana. Beleza, pessoal? Muito bem, ó, a salinha aí, teve alguém, né, que entrou aí a mais, muito bem, parabéns. A Sandra, a Juscelie, a Linete, a Silvia, a Júlia e a Rosângela e o Anderson, meu aluno de Franca. Tá? Pessoal, deixa eu ver se eu consigo ativar o áudio de vocês aqui. O áudio de vocês está ligado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida aí? Fica à vontade. Entenderam a aula? Tá? Ô, Bruno. Oi. Você recebeu meu formulário da semana passada? A Linete, né? Silvia. Silvia, eu preciso ver aqui. Eu acho que eu recebi sim. Porque assim, eu recebo, mas eu não vejo. Eu só vejo no final porque eu mando para Carla, porque ela que vai conferir e dar presença. Tá? Ah, tá. Não, Mas, porque eu respondi e na sim. hora que eu apertei lá no botão roxo, ele voltava na página inicial. Aí eu fiquei na dúvida se ele tinha ido ou não. Ah, entendi. Eu preciso ver para você, eu te falo. Porque quando vocês enviam, assim que vocês colocam enviar, vai aparecer uma mensagem. Sua resposta foi enviada. Enviar outra. Tá? Então tem uma mensagem que vocês enviaram. Então, se caso não apareceu, eu vou confirmar para você. Tá bom? Tá. Muito bem. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa aí? Eu tô tranquilo. Vocês estão com vergonha, né? Eu sei. Turma nova sempre é assim, tá bom? Mas na sala de aula, quando vocês tiverem o professor lá, vocês vão poder tirar dúvidas. São 2 horas de aula, dá para falar, dá para escrever, tá? Dá para a gente fazer um monte de coisa aí. Quem tiver com vergonha, ou quem não quiser perguntar aqui, vai lá no grupo. Professor, eu fiquei com uma dúvida aqui e tal. Li a respeito disso aqui no livro e tal. Bom? Se tiver com vergonha também, vai no particular, responde no particular lá. Então, o pessoal de Franca, o pessoal de Ribeirão aí, de Rio Preto, tá tudo, né? Às vezes me chama aí no particular, a gente ajuda no que for possível. Tá bom, pessoal? Mas não desanimem, não. Vamos ver como é que vai ser essa resposta do Dória amanhã aí, né? O que ele vai falar a respeito do isolamento aí com as escolas. Vamos ver como é que vai ser. Tá? A gente torce para que logo a gente volte aí a ter as nossas aulas presenciais. Beleza? Então, muito bem. Pessoal, quero agradecer a vocês aí pela participação, tá? Vocês que vão assistir a aula mais tarde aí também depois, agradeço muito. Semana que vem mais uma aulinha aí, certo? Continuem firmes e fortes, tá? Se protejam. Tenham um ótimo restinho de semana, tô começando agora a semana, mas um ótimo restinho de semana para vocês, um bom final de semana. E semana que vem, novamente, estaremos aqui na terça-feira às 8. Beleza? Então, joia para nós. Muito bem, pessoal, tá? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Até mais.